Olá, eu sou a Andréia, sou professora de inglês aqui da Casa de Acolhida e hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula de inglês. Então, vai aparecer já aí para vocês, no nosso primeiro slide, o que nós vamos estudar hoje. Então, o título aí para vocês é Talking About Occupation. O que é isso? É conversando sobre ocupação. Em qual sentido? Nós vamos aprender hoje, perguntar para a pessoa o que ela faz para viver, né? O que ela faz em relação ao trabalho dela, qual é a profissão dela. Você sabe perguntar para uma pessoa em inglês o que ela faz para viver? Então, hoje a gente vai aprender isso. E a gente vai aprender de uma forma diferente, vai aprender isso dentro de uma conversa. Então, a gente já vai evoluir mais um pouquinho, porque a gente vai aprender dentro de uma conversa a perguntar para uma pessoa o que ela faz para viver, qual é a ocupação dela. Então, vamos aprender hoje isso aqui comigo? Então, já vamos para o nosso próximo slide, onde eu vou apresentar para vocês uma conversation, uma conversa sobre isso, tá bom? Uma conversa curta e simples para a gente fixar muito bem como eu pergunto isso para uma pessoa, tá bom? Então, tá aparecendo aí para vocês conversation, que é um diálogo, tá bom? Conversation, que é um diálogo. Então, a conversa começa assim. Nice party, que é festa legal. Nice party, party, que a gente já aprendeu também essa palavra aqui, né? Que é party, party. Um pouquinho difícil de falar, né? Porque como eu já disse em alguns vídeos anteriores, palavras com R em inglês é um pouquinho difícil de pronúncia, né? Porque nós não temos esse som aqui na nossa gramática em português. Então, a gente tem que treinar as palavras com R em inglês, para sair o som mais perfeito que a gente possa chegar, né? Então, party. A gente tem que treinar, pegar palavras em inglês com R e ir treinando a pronúncia. Então, aqui é nice party, assim que a conversa começa. Daí a outra pessoa fala, yes, it's great. Sim, está ótima. Yes, it's great. E agora vem aqui o que estamos enfatizando. So, what do you do, Nádia? So, what do you do, Nádia? Que significa, então, o que você faz, Nádia? Então, aqui, o que nós estamos enfatizando aqui, o principal aqui, é what do you do? What do you do? Que significa, o que você faz? Aqui no sentido, o que a pessoa faz para viver, no sentido de profissão. Então, se eu quero perguntar o que a pessoa faz de ocupação, o que ela faz para viver, eu pergunto, what do you do? What do you do? E tem outra maneira também de perguntar sobre a profissão da pessoa, que seria what's your occupation? What's your occupation? Não está aqui, em uma outra oportunidade eu trago essa pergunta escrita para vocês. Então agora aqui a gente está focando nessa pergunta, what do you do? What do you do? A outra forma seria what's your occupation? Ou what do you do for a living? Também essas três formas seria uma maneira de perguntar o que a pessoa faz para viver. Eu vou preparar em uma outra oportunidade todas essas perguntas juntas para você ver a diferença entre as três da forma de grafia, né? Para vocês verem que a mesma pergunta tem várias formas de se perguntar. Mas aqui vamos focar somente nessa pergunta. What do you do? Tá? What do you do? Que é qual a sua profissão, o que você faz para viver. Então, aqui está completo, né? So, what do you do, Nádia? Então, o que você faz, Nádia? O que você faz? Daí ela responde aqui, I'm a nurse. I'm a nurse. What about you? Vocês se lembram desse what about you? O que significa? Significa simplesmente e você, né? E você. A gente já aprendeu isso, what about you? Que significa e você,
se lembram lá no Greeting, nos nossos primeiros vídeos, quando a gente estava iniciando as nossas aulas aqui, a gente aprendeu as várias formas de perguntar para a pessoa, e você? E você? Existem várias formas de se perguntar isso. Aqui a gente só está trazendo uma, que é what about you? What about you? Que significa e você. Então ela respondeu, I'm a nurse, eu sou uma enfermeira. E ela falou, what about you? E você? Então o que a outra pessoa faz para viver também? Daí a pessoa respondeu aqui, I'm an engineer. I'm an engineer. Eu sou um engenheiro. Eu sou um engenheiro. Então aqui o que a gente está focando é what do you do, né? Que nós estamos falando, a gente está falando, né? Talking about occupation, né? Conversando sobre ocupação. Então, é talking about occupation. Então, o que eu quero que vocês foquem aqui é na pergunta what do you do? What do you do? O que você faz? Então, se você conhece uma pessoa e quer perguntar o que a pessoa faz para viver, você pergunta what do you do? Essa é uma maneira de perguntar o que a pessoa faz para viver. Agora vamos para o nosso próximo slide, que nós vamos ver um outro diálogo, trocando a profissão, para a gente ver também uma outra profissão que a pessoa poderia responder o que ela faz para viver com uma outra profissão, tá bom? Então, uma outra conversation nós vamos ver aqui, começando da mesma maneira que começou a anterior. Então, vamos lá. Nice party. Festa legal, né? Nice party. A outra pessoa responde, yes, it's great. Sim, é ótima. So, what do you do, Amanda? So, what do you do, Amanda? Então, o que você faz, Amanda? So, what do you do, Amanda? Então, o que você faz, Amanda? Daí, ela responde aqui, Amanda. I'm a doctor. I'm a doctor. What about you? I'm a doctor. What about you? Então, ela respondeu, eu sou uma médica. E você? Vamos focar aqui também no what about you. É importante que a gente foque, faz tempo que a gente estudou isso, né? Porque foi lá no início das nossas aulas, há bastante tempo. Nós estamos aqui já há bastante tempo estudando as nossas aulas de inglês. E as pessoas têm a dificuldade de falar what about you. Aqui as palavras se juntam e fica wara. What about you? Wara. Viu que a gente quase não escuta o what, né? What. Se a gente for falar devagar, fica what about you? What about you? Mas você que já está com a gente há bastante tempo, já está adquirindo fluência, você vai falar wara. Wara about you. Wara. Estão vendo a diferença? Se você ainda não tem muita prática, você vai falar what about you. Mas a pessoa que é nativo da língua e já está com bastante fluência vai falar what about you. Por que eu passo para vocês essa diferença? Porque se você estiver assistindo uma televisão, um filme ou alguma coisa na televisão, você vai escutar a pessoa falando what about you, what about you, não what about you. E você vai pensar que ela está falando uma coisa que você nunca aprendeu. Então, por isso que é importante que você saiba essa diferença. Então, por isso que eu passo essa diferença para você. Então, você vai estar escutando what about you, não what about you. Tá bom? Então, é importante que você saiba o som, a diferença de uma pessoa que já tem prática ou de um nativo da língua, que já tem a fluência, tá bom? Já fala normalmente, né? Uma pessoa que já está estudando há bastante tempo, já sabe falar com mais agilidade. Daí, a conversa termina assim. I'm a homework. Ela perguntou, e você, né? What about you? Daí, a pessoa respondeu, I'm a homework. A homemaker, não a homework, a homemaker. I'm a homemaker. Eu sou uma dona de casa. I'm a homemaker. Eu sou uma dona de casa.
Então, vocês aprenderam hoje perguntar what do you do? What do you do? O que você faz? No sentido de profissão, né? O que você faz no sentido de profissão. What do you do? What do you do? Então, se você gostou dessa aula, dê um like, compartilhe, se inscreva no canal também e eu te espero no próximo vídeo. Muito obrigado por assistir essa aula.